Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje irei falar da série Lazarus Project, lançada em 2022. A história começa quando um casal acorda na manhã de 1º de julho, um dia que era muito importante para George. Ele desenvolveu um aplicativo que permitia prever as flutuações do mercado de ações. Ansioso para garantir investimento para o seu empreendimento, George vai ao banco e consegue o financiamento necessário. Sentindo-se eufórico, George celebra com Sarah naquela noite. Porém, na TV surgem notícias de um vírus chamado MERS-22. Conforme os meses passam, Sarah engravida e ela e George se casam. O aplicativo que George criou ganha fama devido ao seu desempenho excepcional. No entanto, quando dezembro se aproxima, o mundo passa por uma transformação drástica. O vírus, antes ignorado pela sociedade, agora causa estragos globalmente, ceifando milhões de vidas, sobrecarregando hospitais e causando uma escassez de suprimentos essenciais. De repente, o protagonista sente que tem algo diferente acontecendo. Ao abrir os olhos novamente, ele descobre que é 1º de julho de novo. Isto é, 6 meses no passado. George fica pasmo ao notar que de algum modo ele voltou no tempo. Ele retém todas as memórias de 6 meses no futuro. Sarah, por outro lado, não se lembra de nada. No dia em que ele deveria garantir um empréstimo com o banco, George descobre que o gerente não tem nenhuma recordação de que se falaram antes. Ainda assim, o comportamento estranho de George faz com que o gerente rejeite lhe dar o empréstimo para o aplicativo. O homem preocupado e confuso vai para casa e avisa Sarah que o vírus MERS-22 vai causar um dano gigantesco no mundo todo. Ela não acredita nele e conforme os dias passam, Sarah fica cada vez mais angustiada com as ações de George. O protagonista, devido a não ter logrado sucesso com seu aplicativo, se vê em más condições financeiras. Sarah o abandona, o que quer dizer que nessa nova linha do tempo, o casamento deles nunca aconteceu e George não se tornou famoso. E por mais que ele tentasse explicar para todos que ele já havia vivido esse futuro, ninguém acreditava nele. Quase ninguém, porque uma mulher misteriosa chamada Ark acredita na história do homem. Ela dá a George um cartão com um endereço e informa que se ele passar por outra viagem no tempo, deve procurar por ela naquele endereço. Conforme os meses passam, o mesmo vírus se espalha novamente e as pessoas morrem aos montes. No entanto, Sarah não está com George desta vez, e ele descobre que Sarah está namorando seu colega de trabalho, Carlos. Porém, mais uma vez, assim que dezembro chega, toda a Terra passa por uma viagem no tempo. Quando George acorda em 1º de julho, ele se vê ao lado de Sarah novamente. Em seguida, o que ele faz é ir ao endereço especificado onde se encontra com Ark. Ark diz a George que a Terra passa por viagens no tempo repetidamente, que visam salvá-la de várias ameaças. Só que geralmente as pessoas não se lembram disso. George está entre o 0,0001% das pessoas que têm genes mutantes. Isso significa que sempre que a Terra passar por uma viagem no tempo, ele terá memórias da linha do tempo anterior. Existem também aqueles que não têm genes mutantes e tomam um soro para se lembrar das viagens no tempo. Este é o caso de Ark, inclusive. Ela diz que o protagonista já passou por 20 saltos no tempo, mas só se lembra dos últimos 2 porque ele passou pela mutação recentemente. Ark também revela ser parte de uma organização secreta chamada Projeto Lázaro. Esta organização possui uma máquina do tempo e seleciona apenas alguns indivíduos que são responsáveis por evitar o colapso da humanidade. Para tanto, sempre que o mundo está à beira de um evento catastrófico, eles enviam a Terra de volta 6 meses no passado. Com esse método, a organização salvou a Terra inúmeras vezes, prevenindo guerras nucleares causadas pelos Estados Unidos e a Rússia, impedindo a Terceira Guerra Mundial deflagrada pelo Paquistão e a Índia, e impedindo que um novo tipo de varíola se espalhe de um laboratório, e agora impedindo também a propagação de um novo vírus, o MERS-22. Os únicos checkpoints disponíveis são 1º de janeiro e 1º de julho. Eles não podem viajar no tempo em dias aleatórios, apenas nesses dias específicos. Ark leva George para a sede principal do Projeto Lazarus, onde ele conhece a equipe liderada por Wes. Além de Ark, há Greta, Blake, Eric e Shiv. Dentre eles, vale destacar Shiv, visto que ele sabia sobre viagem no tempo desde o nascimento, graças a ter nascido com um gene mutante.
Bom, entre as soluções para a atual crise, a equipe desenvolve um antídoto para o novo vírus. No entanto, há outra ameaça significativa. Uma bomba nuclear de grande porte foi roubada do Irã, e eles precisam encontrá-la para evitar uma explosão catastrófica. George é convidado a se juntar à organização e ele aceita. Ele é treinado e tudo mais, e como George é um desenvolvedor de aplicativos, o seu trabalho para a organização teria relação com esse lado mais tecnológico. Investigando a fundo, o protagonista descobre que a pessoa que roubou a bomba nuclear do Irã não é qualquer um, e sim um agente chamado Dennis. Acontece que Dennis costumava trabalhar para o projeto Lázaro, portanto ele sabia sobre a viagem no tempo, o que só o tornava ainda mais perigoso. A equipe colabora para localizar Dennis e durante esse tempo George tem um encontro casual com Carlos, em uma festa. Após o pedido de Carlos para George lhe dar uma dica de investimento, o homem sugere que ele invista em uma empresa prestes a falir. No dia seguinte, Carlos começa a ameaçar Sarah porque o conselho de George o fez perder todo o seu dinheiro. Carlos empurra Sarah e ela é quase atingida por um caminhão, mas George a salva no último instante. A organização descobre a localização de Dennis e da bomba, e aí eles partem para Paris. A equipe se divide com George e Eric ficando do lado de fora, monitorando os outros, enquanto Ark, junto do resto da equipe, chegam até Dennis. Acontece que o alvo mostra grande habilidade e derruba cada membro da equipe, incluindo Ark. Diante disso, George e Eric se concentram em perseguir Dennis, que tenta escapar em uma moto. Após uma intensa perseguição, eles finalmente alcançam o alvo. Enquanto isso, a polícia chega à cena encurralando o alvo, que aciona a bomba nuclear, causando milhões de vítimas. A missão falhou, assim todos voltam para o dia 1º de julho. George fica aliviado por ainda estar vivo. Logo depois, Ark liga para informá-lo que tem uma nova pista sobre Dennis. Desta vez, eles iriam agir mais cedo. Carlos, assim como antes, ameaça Sarah porque o conselho de George o fez perder todo o seu dinheiro. Só que George estava falando com Ark no telefone, e ele não consegue salvar Sarah, que sofre um acidente ao ser atropelada. A mulher é levada para o hospital, onde os médicos informam que Sarah está em coma. Não tinha como saber quando ela vai acordar ou se ela vai sobreviver. George pede a Ark para voltar no tempo novamente para evitar o acidente de Sarah. Só que ela explica que a organização evita conduzir viagens no tempo por motivos pessoais. Porque toda vez que se volta no tempo, cria-se múltiplas versões diferentes da linha do tempo. Por exemplo, se alguém nasce em uma linha do tempo, pode não nascer em outra. Um homem pode ser casado com alguém em uma linha do tempo e não ser em outra também. Ou alguém pode morrer em uma linha do tempo e não em outra. Todas essas variáveis acrescentam um risco significativo para o mundo inteiro. Por isso, a organização só recorre à viagem no tempo quando o mundo está à beira da destruição. No verão de 2018, quando Ark, junto de seu namorado Ross, estava em uma missão para evitar uma guerra entre a Rússia e o Quirguistão, que daria início à Terceira Guerra Mundial, eles fizeram várias viagens no tempo, mas todas infrutíferas. Parecia não haver modos de evitar a completa destruição. Em uma das linhas do tempo, Ark morreu. Ainda assim, conseguiram obter o melhor resultado para evitar a guerra. Porém, Ross decidiu voltar no tempo para salvar Ark por conta própria. Após múltiplas tentativas, justo quando não havia saída, Ross se sacrificou para eliminar o político que estava prestes a iniciar a guerra. Apesar dos pedidos de Ark para Wes, ela nunca autorizou um reset no tempo depois disso, visto que a guerra mundial já havia sido evitada. Ao mesmo tempo, é mostrado que no verão de 2018, várias versões de eventos ocorreram com George, sem que ele se desse conta disso. Em muitas linhas do tempo, ele sequer conheceu Sarah. Isso deixa claro que se a linha do tempo em que ele não conheceria Sarah fosse mantida, sua vida teria sido completamente diferente. Enquanto isso, Dennis finalmente foi capturado pelos agentes, e eles também encontraram o antídoto para o vírus. Isso significa que não haveria um reset no tempo. George confronta Dennis e pergunta por que um agente que foi parte daquela organização agora queria destruí-los. Dennis diz que alterar repetidamente a realidade através de viagens no tempo não é o que deveriam fazer. Eles não deveriam brincar de Deus ao alterar o futuro. O projeto Lazarus está mexendo com a natureza. Por isso, ele deseja que a organização deixe de existir permanentemente.
Assim, qualquer possibilidade de alterarem o futuro será desmantelada. Enquanto isso, George recebe uma ligação do hospital e corre para lá. Ele descobre que Sarah faleceu. Ao saber disso, o protagonista vai sozinho até Dennis e pede para que ele lhe ajude a resetar o tempo. Para tanto, Dennis teria que revelar informações sobre o detonador da bomba nuclear. A ideia de George era achar o detonador para explodir a bomba, trazendo destruição ao mundo, de modo que Wes fosse compelida a realizar um reset no tempo. Para Dennis seria interessante que o reset acontecesse. Assim ele se veria livre e saberia que passos tomar para não ser capturado novamente. George vai para o local que Dennis lhe instruiu e lá encontra Janet. Janet teria que fazer um novo detonador para ele. Acontece que Janet era a esposa de Dennis. Ela costumava trabalhar para o projeto Lazarus também. No ano de 2017, quando Janet engravidou, Shiv e os outros agentes estavam em uma missão para evitar o uso de uma arma bioquímica. Se não conseguissem sucesso na missão, uma reação em cadeia iniciaria, levando ao início da Terceira Guerra Mundial. Inicialmente, Shiv mata um agente pensando que isso impediria o ataque químico. Janet, por sua vez, dá à luz a um menino. Tanto Janet quanto Dennis estavam felizes, mas a alegria deles durou pouco. Shiv informa Dennis que algo deu errado, e o homem que ele matou era apenas um peão. Há alguém por trás da cortina capaz de lançar o ataque químico, e se isso acontecer, eles terão que iniciar um reset no tempo, o que possivelmente resultaria em Dennis e Janet perderem o bebê. Inicialmente nenhuma notícia chega, mas conforme o checkpoint se aproxima, faltando apenas 2 dias para o reset no tempo, Dennis descobre que a explosão bioquímica ocorreu. Devido a esse ataque, 2 países estão agora à beira da guerra, e se isso acontecer, outros países estarão envolvidos e então tudo acabará. Janet diz a Wes que a guerra não se espalhará tanto e não precisariam realizar um reset no tempo. No entanto, Wes insiste que devem realizar um reset para evitar o ataque bioquímico. Janet chora porque o reset no tempo significaria perder seu bebê. Com o reset acontecendo, a mulher se encontra no passado, quando ainda não estava grávida. Ela tem que passar pela dor de estar grávida novamente, só que desta vez é uma menina. Isso significa que seu filho, o primeiro que foi concebido, nunca mais voltará. Era como se o filho tivesse morrido. Bom, a missão foi concluída com sucesso desta vez. Só que quando o checkpoint é alcançado novamente, o parto ainda não havia acontecido. No entanto, era o ano de 2018, quando Ark e Ross estavam tentando evitar que uma terceira guerra mundial deflagrasse. Sim, é aquela missão em que eles realizaram inúmeros resets no tempo, que levou a vários fracassos. Só que Janet tinha uma perspectiva diferente. Ela estava grávida e logo que dava à luz a sua filha, um novo reset acontecia. Isso fazia com que ela tivesse que passar por toda a gestação de novo e de novo. Ela era submetida a toda aquela dor e sofrimento que parecia não ter fim, o que abalou completamente o seu espírito e o de Dennis. Eventualmente, o casal descobriu que a filha deles tinha adquirido o genes mutante, o que significa que ela se lembrava de cada gravidez, que era sujeita devido aos incontáveis resets no tempo. Finalmente, quando Ross se sacrificou para completar a missão, Dennis e Janet conseguiram ver sua filha nascer e crescer normalmente. Todo esse trauma e esse inferno particular fez com que Dennis decidisse que pararia permanentemente os resets e eliminaria a organização independente do que acontecesse com a Terra. Como estabelecido antes, a humanidade não deve brincar de Deus. Todos morrerão quando estiverem destinados a morrer. Dennis foi até Wes e disse a ela que queria ver a máquina do tempo. Wes já havia explicado a ele que não poderia mostrar a máquina. Com isso, o homem atirou na secretária de Wes na tentativa de forçá-la a revelar a localização da máquina do tempo. No entanto, nesse momento, Shiv intervém. Após isso, Dennis teve que escapar de lá e ele disse a Janet para fazer o mesmo. De volta ao presente, Janet entregou o detonador pronto para George. Após isso, somos apresentados ao passado de Shiv. Em 1981, a mãe de Shiv o encontra fora do berço, assustada por ele, apesar de ser tão jovem, está andando e falando. Enquanto George adquiriu sua habilidade de reter memórias das voltas no tempo recentemente, Shiv sempre teve esse dom. Assim, conforme foi crescendo, Shiv tenta entender os saltos no tempo e o que os causa. Ele descobriu que 1º de julho é o ponto de início do ciclo. Eventualmente, ele começa a se questionar se alguém mais sabe sobre os saltos no tempo. Utilizando seu conhecimento do futuro em benefício próprio,
Ele aposta em corridas e também ajuda seu tio que passava por dificuldades financeiras para manter seu mercadinho. Por fim, ele foi encontrado por Wes, que o recrutou para a organização. De volta ao presente, Shiv interroga Dennis sobre o significado dos mapas encontrados durante uma missão. O mapa deveria ajudá-los a encontrar a localização da arma nuclear. Dennis não revela essa informação e não importava o quanto eles torturassem, o homem realmente não queria abrir o bico. George, vendo o estado deplorável de Dennis, confronta Shiv sobre os métodos que estavam utilizando. Na perspectiva dele, estavam indo longe demais. Nisso, Shiv questiona George porque ele estava visitando Dennis tanto ultimamente. O protagonista também fala com Ark sobre suas ressalvas quanto ao que estavam fazendo. Ark afirma que irão fazer qualquer coisa para salvar o planeta. Além disso, Dennis é um terrorista procurado, então não podiam pegar leve com ele. Percebemos que George está secretamente tentando decifrar o código dos mapas sozinho, para chegar à localização da bomba. Finalmente ele consegue obter sucesso nisso. George usa o cartão de crédito de Sarah, que ainda não foi cancelado, para comprar sua passagem de avião para Bucareste, seguindo a pista que havia decifrado. Ele também liga para Ark a fim de informá-la que não está se sentindo bem e precisa tirar alguns dias de folga. Shiv, vendo as atitudes de George, acha que tem algo errado com ele. Assim sendo, ele pede a Ryan para hackear os extratos bancários do colega de trabalho. Shiv também investiga o trabalho de George sobre a decodificação dos mapas, a fim de saber o que este último descobriu. Quando Shiv pede a Ryan que investigue também as informações bancárias de Sarah, ele descobre sobre a compra de passagem de avião para Bucareste. Enquanto isso, o protagonista embarca num avião e pousa na Romênia. Ryan ajuda Shiv a seguir George. Este último entra em um trem que o leva até o local almejado. O que ele não sabia é que Shiv estava logo atrás dele. Quando o agente tenta capturar George, o protagonista revira e deixa Shiv inconsciente. Em seguida, ele foge correndo através de um campo. Ao que Shiv acorda, ele vai atrás de George. Nisso se desenvolve uma perseguição alucinada entre os dois. Após cruzar diversos cenários, ambos acabam neste lugar isolado. Shiv esperava levar George de volta para a Inglaterra para que ele pagasse por seus crimes. Só que nisso o protagonista atira em Shiv no estômago. Ele diz que irá explodir a bomba para que o reset aconteça. Assim terá Sarah de volta. Shiv, agonizando, promete caçar George quando isso acontecer. O protagonista atira mais uma vez em Shiv, matando-o na hora. Mais tarde, Ryan manda uma mensagem para o telefone de Shiv e pergunta sobre os próximos passos que deveriam tomar agora. George responde como se fosse Shiv, pedindo a Ryan um favor, que deve permanecer fora dos registros. Vemos Ryan visitar Dennis para entregar uma mensagem de George. Grandes planos estão em andamento. Dennis se vira e leva a mão à orelha, como se dissesse: "Eu não ouvi direito, pode se aproximar?" Ryan dá um passo à frente de maneira hesitante e quando o guarda chega com comida para Dennis, ele encontra o prisioneiro com os braços envolvendo o pescoço de Ryan. Dennis o estrangula e o guarda soa o alarme. George coloca o corpo de Shiv no porta-malas do carro e ele então dirige rumo ao seu destino enquanto relâmpagos iluminam o céu. Bom galera, neste vídeo eu falei dos 4 primeiros episódios da primeira temporada de Lazarus Project. No total a primeira temporada conta com 8 episódios. A série é bem maneira, mas se arrasta um pouco. Eu sei que vocês sempre pedem parte 2 e tal, mas o lance é o seguinte, geralmente quando eu faço parte 2 tem muita pouca visualização, e isso prejudica o canal. O que é engraçado, porque tem várias pessoas pedindo, mas cadê essas pessoas para de fato assistirem o conteúdo? Se vocês quiserem ajudar essa parte 2 a acontecer, considerem patrocinar o canal mandando um Pix pelo endereço que aparece na tela, e se eu ver que as pessoas estão realmente interessadas, eu vou trabalhar na parte 2, e mesmo que eu não lance no canal Leidos, eu faço de qualquer jeito e disponibilizo no canal Alenarte. Se vocês mandarem pelo Live Pix, dá para mandar mensagem também, que eu posso inserir no final do vídeo como um agradecimento e tals. Eu até tinha interesse em fazer isso com outras séries também, por exemplo, eu gostaria muito de fazer um vídeo cobrindo toda a primeira temporada de Stargate SG-1, contando a história e fazendo uma análise da temporada, só que é muito trampo, de modo que seria interessante a ajuda do público que realmente curte o canal e acha meu trabalho bacana. De novo, esses vídeos de séries são maiores e mais complexos de se fazer. Então é complicado dedicar um puta tempo e esforço sabendo que vai dar bem menos visualização e que é algo que prejudica o alcance do canal também. Simplesmente não faz sentido. Então se você quiser e puder patrocinar a parte 2,
o método vai estar aí na tela e na descrição do vídeo. Bom, então é isso, nos vemos numa próxima e tchau!